Fala aí pessoal, bom ou bom? Trazendo aqui esse vídeo para o canal para falar com você que acompanhou alguém que esteve com câncer, seja ele de mama ou qualquer outra doença. Esse vídeo é para te mostrar o outro lado da vida, te mostrar o que você ganhou nesse processo e o que você vai aprender também, quais são os ensinamentos que você tira a respeito disso. Já se inscreva no canal e compartilhe com alguém que já vivenciou esse momento, porque eu tenho certeza que todos podem ser edificados. Seja você um acompanhante, um marido, filho, sobrinho, alguma pessoa, amigo, né? Alguma pessoa que acompanhou quem esteve com câncer de mama, porque eu sei que é difícil para todo mundo. E no meu caso, eu fui o filho. Quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, eu tinha de 10 para 11 anos de idade. Eu não entendia muito o que era. O que eu sabia era que a minha mãe sempre ajudou muito, sempre ajudou todo mundo da forma que ela podia, seja com uma oferta em dinheiro, seja com um apoio moral, seja com um emprego, porque ela tinha um supermercado, de qualquer forma. A minha mãe, ela sempre ajudou todo mundo. E a irmã dela teve câncer em 2008, 2009, da irmã dela, minha tia. A minha tia, ela começou a fazer o tratamento em Teresina. E a minha mãe, por algumas vezes, acompanhou ela durante a viagem e também no hospital. Mas a minha mãe, ela ficava mal com isso também, porque via a irmã dela com câncer, gerava um certo desespero. Mas mesmo assim, ela não transparecia para a gente que estava em casa como ela se sentia. Algumas vezes escutava conversas, né? Mas não entendia muito. E quando a minha mãe não estava cuidando da minha tia, ela estava administrando a empresa que ela tinha, um supermercado na cidade interior do Pará. E ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu não me lembro muito de como eram as coisas, mas eu sei que ela quase não ficava em casa e eu passei pouco tempo com ela. E por tanto trabalhar, por tanto ajudar todo mundo, ela acabou esquecendo de olhar para si, né? Ela também teve câncer de mama. Foi diagnosticada de 2009 para 2010. Ela ficou fazendo tratamento durante um ano, né? E é incrível a gente ver a forma como Deus trabalha. Eu, na minha cabeça, uma criança, não entendia de quase nada. Eu só tinha esperança de que minha mãe iria vencer o câncer, porque a minha tia sobreviveu. A minha tia, ela venceu o câncer, né? Ela teve essa história para contar. E eu ficava confiante, pensando, bom, Deus salvou a minha tia, então Ele vai salvar também a minha mãe. Era isso que eu pensava. E a minha mãe ficou fazendo tratamento um ano. Ela começou a fazer tratamento em Goiânia, depois ela foi para Barretos. Durante todo esse período, ela ficava fora de casa, né? Analisando bem a situação, a gente entendia que Deus já tinha preparado o caminho, né? A minha mãe, ela ficou muito tempo fora de casa. Nesse período de um ano, a gente foi se adaptando à rotina nova, sem ela em casa, sem ver ela. Foi trabalhando sem ela, foi aprendendo a administrar sem ela. E foi um processo ruim. Como eu era otimista e pensava que a minha mãe ia vencer o câncer, quando ela chegava, eu já imaginava, bom, agora ela tá melhor. Ela chegou bem, deve chegar com algum brinquedo, deve falar que tá bem e vai ficar aqui em casa agora. Mas nunca foi assim. E eu me sinto mal, porque durante algumas vezes que ela foi visitar a gente em casa, ela não ia morar, ela ia visitar. Eu ficava esperando o presente que ela ia trazer, ela sempre trazia alguma coisa. E uma vez eu perguntei e ela trouxe tudo. Foi até uma pista da Hot Wheels, que eu tanto queria. E foi bem bacana. Enquanto ela estava em casa, a gente conversava sobre como eu estava na escola. Eu aprontava muito na escola. Conversava sobre como eu estava na igreja, se eu tinha um momento de oração e tudo. Dava para ver que ela se preocupava. Mas ela acabou partindo, né? Nos últimos momentos de tratamento dela com câncer, eu fui visitar ela em Barretos. Ela já estava fazendo tratamento em Barretos. Eu, meu pai e meu irmão mais novo fomos visitá-la no hospital. E quando chegou lá, isso já era metade de 2010, junho de 2010,
ela estava totalmente diferente. Não estava como eu me lembrava dela. Durante o tratamento, você sabe, né? A pessoa que tem câncer, ela acaba perdendo cabelo por conta da quimioterapia. Ela fica fraca, debilitada. E a minha mãe, ela ficou no estágio tão avançado de câncer que as pernas e braços dela encolheram. Ao chegar no hospital, o médico falou que ela não conseguia abrir os olhos. Essa parte branca do olho estava amarelo queimado. Ela não conseguia falar, mas ela escutava. E nós entramos no hospital, fomos no quarto da minha mãe, eu vi ela naquela situação. Então eu olhei para ela, peguei na mão dela, tentei conversar um pouco com ela, e aí eu falei o último "eu te amo" para ela. Foi um momento difícil. Quando nós chegamos no quarto, eu, meu pai e meu irmão mais novo, a minha mãe, ela conseguiu abrir o olho, e o médico tinha advertido que talvez ela nem conseguisse abrir o olho. Mas ela abriu e nos viu uma última vez. E enquanto a minha mãe fazia esse tratamento em Barretos, uma outra tia minha, irmã dela, acompanhou ela nesse processo. Ela deixou a casa, deixou o marido, os filhos, o trabalho, a família, né? E foi cuidar da minha mãe. E conversando com ela recentemente, ela falou que faria tudo isso de novo, porque o sonho dela era ver a irmã dela bem. E que ficou muito triste, porque a minha mãe foi embora muito cedo, com 38 anos. Deixou 3 filhos e um negócio, mas o principal que ela deixou foi o legado. Se hoje eu cresci e evoluí, é porque ela plantou em mim sementes que germinaram. E o coração de uma criança é o coração mais fértil que existe. Ela plantou semente de fé, plantou semente de esperança, plantou semente de empreendedorismo, plantou semente de perseverança. Tudo isso germinou em mim. E o que ela deixou foi o legado. Quando a minha mãe faleceu, eu sonhei com ela se despedindo de mim. E o sonho era assim: eu estava num quarto todo branco, piso, parede, teto, tudo branco, não tinha janela nem nada. Eu estava deitado numa cama, dormindo, e ela estava no canto do quarto, conversando com Jesus. Jesus estava de frente para ela, de costas para mim, mas eu sabia que era ele por conta da roupa branca e longa, por conta dos cabelos, do cabelo grande que tinha, e porque ele conversava com ela. E enquanto ele conversava com ela, não deu para escutar o que era, ela olhava para mim e fazia assim. Bom, eu pensava que Jesus estava falando para ela que eu estava aprontando na escola, pensava que ele falou algumas coisas para ela que eu não queria contar, mas eu entendo hoje que não foi isso. E depois esse homem, né, Jesus, se transformou numa bola de luz. O quarto, que já era branco e claro, ficou mais branco e claro ainda. Do nada, uma janela se abriu, cheia de luz, e essa bola de luz passou pela janela e se fechou. Quando se fechou, minha mãe falou assim: Henrique. E aí eu acordei e ela falou: vem aqui dar um abraço na mamãe. Então eu fui lá, dei um abraço nela e eu meio que entendi a situação. Perguntei: mãe, a senhora morreu? E ela respondeu: eu morri, meu filho. E aquele foi um momento triste na minha vida. Depois disso o sonho acabou e eu acordei com os passos que estavam na casa. E com a conversa que o pessoal estava falando também de caixão, de cemitério, etc. Eu acordei, fui na minha tia e perguntei para ela: tia, minha mãe morreu? E ela, sem saber o que responder, disse a verdade: sim, ela morreu. E aí começou o processo para poder levar minha mãe para o cemitério que ela queria, de sair de Barretos e ir para Minas, e foi o cemitério que ela tinha escolhido antes de morrer. Mas o ponto focal desse vídeo é que a minha mãe foi, mas ela deixou um legado. Se você está achando interessante isso, já se inscreve no canal, já curte, compartilha, porque eu quero falar com as pessoas que ficaram, com as pessoas que acompanharam quem esteve com câncer de mama, falar que a vida vale a pena, né? A minha mãe deixou um legado que está vivo no meu coração, no coração dos meus irmãos, no coração do meu pai, no coração de todas as pessoas que ela já conversou algum dia. E que o processo não é fácil. Mas veja, ela deixou 3 crianças para trás. Hoje todos nós estamos bem.
E eu tenho meu trabalho, minha profissão, minha família. A minha irmã tem a família dela, a profissão dela, tem o patrimônio dela. Meu irmão também tem o patrimônio dele, está formando agora em psicologia. E a minha outra tia que teve câncer de mama, depois de 10 anos ela faleceu também. E deixou os 3 filhos dela, mas nenhum deles se perdeu. Porque Deus tem um propósito para todas as pessoas. E é egoísmo nosso, às vezes, querer manter a nossa mãe, a nossa tia, alguém por perto, mesmo sabendo que ela não está bem, mesmo sabendo que talvez o plano de Deus seja levar ela. É egoísmo nosso querer ter por perto, sabendo que essa pessoa está mal. E quando Deus leva, pode ter certeza que foi a melhor decisão, porque Deus não erra. E Ele nunca desampara quem ficou na terra. Ele nunca desampara quem está aqui. Ele não desampara você que ajudou no processo de cura, no processo de tratamento. Ele não desamparou os filhos que ficaram, o marido que ficou. Na verdade, tudo faz parte de um plano maior e hoje eu entendo isso. Eu sou quem eu sou hoje, vivi as coisas que eu vivi. Em muitos momentos eu queria ter a minha mãe. Em muitos momentos eu queria compartilhar tudo aquilo que eu vivi, que eu conquistei com ela. Mas assim eu não posso fazer. Só que eu me alegro. Eu me alegro em saber que lá atrás ela plantou sementes em mim que germinaram. Eu me alegro em saber que um dia eu posso reencontrá-la, né? E você que acompanhou uma pessoa com câncer, seja ela, você seja uma amiga, uma irmã, Deus também não te desamparou. E você foi recompensado, com certeza. Porque olha só a vida hoje como está, depois desse processo. Não está mais tranquilo? Você não viveu, aprendeu e hoje serve de exemplo para alguém, serve de inspiração para alguém. Você adquire habilidades de cuidado, habilidades de empatia. Tudo isso é o que a gente ganha durante esse processo. E não desanime. Se você que está assistindo esse vídeo está passando por alguma doença, está passando por alguma enfermidade, ore. Ore para que seja feita a vontade de Deus, para que se for da vontade dele você seja curado e conte seu testemunho. E Deus sabe de todas as coisas. O que eu quero dizer é que você faz parte de um plano maior. Nada na sua vida aconteceu por acaso. E quando for a hora certa, Deus vai fazer acontecer. E me acompanhe aqui. Tem muita coisa que eu ainda quero compartilhar. Sei que as batalhas são difíceis, mas a gente sempre vai vencer. Tem muito ouro vindo aí.